De volta com o RadioCast. Hoje tem coluna de educação financeira com Samuel Barbie falando sobre dólar. Samuca, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Ale. É um prazer estar com vocês mais essa semana. Ô Samuel, a gente começou o programa de hoje falando sobre uma pesquisa recente. São várias pesquisas ao longo da vida, né? Mas uma pesquisa recente falando que sim, dinheiro traz felicidade. E aí eu quero saber de você, o que você acha? Fernandinha, você sabe que eu postei hoje um vídeo do Amir Klink no meu Instagram. Eu vi. A gente não combinou isso, não, mas eu vou te falar, viu? Tem por isso mesmo que eu tô te perguntando. Cara, ele fala nesse vídeo uma coisa que eu acho impressionante, que é o seguinte, que não é o dinheiro, não é a posse que interessa a ele, né? Mas o que interessa a ele é aquela experiência que o dinheiro pode prover, né? Então, não é uma moto que vai te trazer uma felicidade. Na verdade, o que vai trazer a sua felicidade é o vento que bate no seu rosto, né? Então, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Você tem que saber quais são os objetivos, aquilo que você quer com o dinheiro. O dinheiro em si só não traz felicidade, mas aquilo que ele pode comprar, se realizar os seus sonhos e as suas vontades, então, com certeza, ele colabora. Então, pronto, é isso aí, Samuca. Olha só, por falar em felicidade ou não, a gente vai falar hoje sobre dólar, que parece que andou aí dando uma quedinha, né? Para a felicidade de alguns, em pessoas que investem em dólar, enfim. Conta pra gente como é que fica isso aí. Pois é, Fernandinha, olha só, o dólar, ele abriu 2022 cotado a 5,57. E a gente está enxergando, né, fechou na última sexta-feira a 5,14 e hoje ele está sendo negociado ali a 5,9, 5,8, né? E, assim, isso, de certa forma, assusta um pouco aquelas pessoas que acompanham o mercado de câmbio, porque sempre quando está próximo de uma eleição, né, existe ali aquela instabilidade, aquela incerteza que normalmente leva o dólar um pouco para cima. Como explicar, no momento em que a gente está aí, vésperas de eleição batendo na porta, o dólar cair esse tanto, né, que já está caindo aí quase 10%, entre 8% e 10% nessa queda da verdinha americana, né? Isso está sendo bem inesperado. E aí eu pensei 3 fatores para a gente poder discutir aqui e também para a gente chegar a uma conclusão. É hora de comprar? É hora de investir? Sim ou não? Que tipo de oportunidade esse tipo de queda traz, não é mesmo? Sim. Então, o primeiro tópico, vocês lembram que a gente já comentou várias vezes sobre isso, sobre a questão dos juros subindo, né? Os juros brasileiros, eles saíram de 2%, né? A Selic, que é a taxa-mãe da economia e a taxa-mãe de juros, né? Que baliza todas as outras taxas de juros, ela foi de 2% em agosto de 2020 para 10,75% em fevereiro agora de 2022, tá? E eu sempre comento que a taxa de juros, ela é como se fosse um remédio contra a inflação. Se você dosar e der uma dose muito alta desse remédio, ele pode, de certa forma, prejudicar a economia com seus efeitos colaterais negativos. Mas, pelo lado contrário, se você administrar na dose correta, acaba que aquele remédio colabora muito às taxas de inflação caírem. Mas qual que é o primeiro efeito, né, quando a gente toma esse remédio de altas taxas de juros? O primeiro efeito que a gente observa, né, é exatamente a taxa de câmbio. Então, olha que interessante. Agora, parece que começou a fazer efeito a alta taxa de juros sobre a queda da cotação no dólar. E como que isso acontece, tá? Basicamente, isso acontece da seguinte forma. Se eu tenho juros no Brasil, hoje a gente está com 10,75% de juros, eu falei que isso deve chegar por volta ali de 12%, talvez até um pouquinho mais de 12% ainda dentro desse ano. E a gente compara com os juros americanos que estão entre 0,25%, 0,3% ao ano, você vai ver que existe um diferencial muito grande entre Brasil e Estados Unidos. Então, o que acontece? As pessoas que estão em outros locais do mundo percebem, de certa forma, que a taxa de juros no Brasil está convidativa e começam a trazer dólares para o Brasil para ser remunerado por esses juros. E aí, o que acontece? Se eu tenho muitos dólares entrando na economia nacional, mas, né,
dólares entrando do que saindo, eu tenho um excesso de oferta de dólares. Então, se eu tenho muitos dólares no Brasil e menos pessoas demandando esses dólares, o que vai acontecer? O dinheiro vai valer menos, o dólar vai valer menos. Então, a gente tem uma queda nessa cotação. Esse é o primeiro efeito antes da gente ver, de fato, um arrefecimento, uma desaceleração da inflação no Brasil, tá bom? Tá bom. Então, esse é o primeiro efeito que eu queria que vocês mantivessem na cabeça de vocês. Tipo assim, se eu tenho muito dinheiro, muito dólar entrando no Brasil, possivelmente ele vai perder o valor proporcionalmente ao real. E aí a gente tem uma queda na cotação dessa moeda. Ok. Normal, né? Quanto mais, né? Exatamente, faz todo sentido. É a lei da oferta e da demanda, né? A tradicional. Exatamente. E aí, essa lógica ela vai funcionar para os outros dois argumentos. Qual que é o segundo argumento? É a Bolsa Barata. Lá no primeiro programa, no início do ano, eu comentei que a Bolsa estava muito barata, a Bolsa brasileira. Por quê? 2021 foi um ano muito complicado, né? Então, para a Bolsa brasileira especialmente, o Ibovespa tinha caído cerca de 12% no ano passado, frente a bons desempenhos no exterior. E como eu havia comentado, então, a Bolsa estava com muito boas oportunidades. Tanto que os investidores internacionais já perceberam isso e começaram a comprar participações nas empresas brasileiras. Então, nesse movimento, já entraram mais de 40 bilhões de reais dentro desse ano, tá? Somente nesse ano, na Bolsa Brasileira, de investidores estrangeiros comprando as nossas posições, comprando as nossas ações. Esse apetite está tão grande que ele colaborou com uma alta só agora, nesses últimos 50 dias, de 8,62% do nosso índice da Bolsa, que é o Ibovespa, tá? Então, é interessante perceber isso, porque, mais uma vez, a lei da oferta e da procura sendo colocada. Existem muitos investidores estrangeiros entrando com dólares para dentro do país para comprar posições nas nossas empresas. E aí, isso gera também uma pressão para baixo na cotação do dólar, mesmo em um ano de eleição. Até pelo fato do real estar desvalorizado também, Samuel, ou não tem relação com o fato de estar entrando muito investidor estrangeiro, né, nesse caso? Com certeza, Ale, porque assim, você compra muito mais barato quando há essa diferença na taxa de câmbio, né? Então, para a gente hoje viajar para fora, a gente que gosta de viajar para fora, o dólar está muito alto, está muito difícil, né? Mas se você está no exterior, ou se você tem um parente no exterior, esse cara está ganhando o mesmo dinheiro lá fora, só que esse dinheiro lá fora vale muito mais aqui dentro. Então, tipo, ele consegue fazer mais compras aqui com o dinheiro que ele ganha lá fora. Portanto, passa a ser uma excelente opção de investimento, sim, uma excelente opção para quem está lá fora comprar ações aqui dentro. E, além disso, tem um outro fator também que está dentro ainda desse segundo tópico da Bolsa Brasileira, que é uma questão de giro de carteiras de investidores globais, tá? O que acontece? A gente tem dois tipos de empresas, basicamente. Existem vários tipos, óbvio, de empresas, mas eu estou categorizando aqui em dois tipos essenciais, que seriam empresas de crescimento e empresas de valor, tá? Quando eu falo de empresa de crescimento, eu estou falando especialmente daquelas ligadas à tecnologia ou que carregam uma expectativa de resultados muito bons ali no futuro, né? De crescimento, de fato. São empresas que a cada ano que passa, a cada momento que passa, elas crescem mais, elas aumentam sua receita, aumentam sua arrecadação, então elas geram mais resultado no ano posterior do que no ano passado. Enquanto isso, quando a gente fala de empresas de valor, são empresas ligadas mais àquilo que a gente chama de velha economia, tá? Isso envolve o quê? Envolve commodities, que são produtos, por exemplo, de pequeno grau de industrialização. Então, assim, produtos que são produzidos em grande escala, que não tem muita diferenciação, tá? Produtos que têm a sua determinação em preço, tá? Colocada pelo mercado internacional. Exemplo disso, petróleo, minério de ferro, milho, soja, tá? São produtos que são commodities. E também, dentro dessa velha economia, a gente tem o campo de instituições financeiras tradicionais, por exemplo, banco, seguradora, tá? Então, o que acontece? Quando tem uma elevada taxa de juros, que é o que está acontecendo agora no Brasil, né? A gente
Hoje a gente tem a taxa de juros real mais alta do mundo, tá? Já temos e vamos continuar aumentando essa taxa pelo que o Banco Central tem comentado, deve subir ali até 12,25%. Nesse sentido, o que a gente tem? Com altas taxas de juros, as empresas de crescimento, elas perdem um pouco aquele apetite pelo crescimento, porque o custo do dinheiro, o custo do capital que elas precisam para financiar o seu crescimento, ele fica muito alto. Então, acaba que elas começam a desacelerar o seu crescimento. Em compensação, o investidor ele pode escolher investir ou na empresa de valor ou na empresa de crescimento. Se ele investe na empresa de valor ou na empresa de crescimento e ele também compete com as taxas de juros que remuneram sem ele correr tanto risco, ele acaba correndo muitas vezes para essas taxas de juros que ele investe, por exemplo, em títulos públicos sem correr muito risco, mas com uma remuneração alta. Então, o que acontece nesse processo? As empresas de crescimento, elas passam a perder atratividade, as empresas de valor também perdem atratividade, mas numa velocidade menor do que as de crescimento, enquanto a renda fixa, né, os títulos públicos ganham interesse. Tá? Nesse processo, a gente tem ali uma possibilidade que aí é gerada pelo terceiro fator que eu queria comentar com vocês, que é o quê? As commodities, nesse momento, elas estão num ambiente de altíssimos preços. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas por que essas commodities estão com preços tão altos, né? Elas estão com preços tão altos porque a gente acabou de passar por um momento de pandemia, em que a gente teve ali uma penalização da cadeia produtiva internacional, tá? O que acontece com isso? Eu tinha, muitas vezes, uma queda na produção, ou por conta dessa cadeia produtiva afetada, ok? E eu tenho agora a economia reacelerando nos Estados Unidos, na China, na Europa. E essa reaceleração, ela demanda commodities. Ela vai demandar mais milho, ela vai demandar mais petróleo, ela vai demandar um reaquecimento da economia, vai demandar mais commodities. Como essas commodities ainda não estão sendo produzidas na medida da demanda internacional, os preços explodem. E por que a Bolsa Brasileira está tão atrativa nesse momento? Porque a Bolsa Brasileira tem muito mais ações, tá, de valor do que ações de crescimento. Olha que interessante. Então, o que acontece? Como as empresas brasileiras estão focadas nesse campo de commodities e os preços estão muito altos, a lucratividade dessas empresas brasileiras está aumentando muito. E aí, novamente, com o esforço e com o reforço do câmbio, que está muito favorável ainda, mesmo com essa queda para o exterior, a gente acaba tendo ali, novamente, mais demanda por ações brasileiras. Então, olha que interessante aí esse movimento todo, né? Por isso que a gente fala que o economista ele sempre tem que ponderar diversos lados, porque são vários temas ali que estão envolvendo uma análise econômica, tá? O Samuca, é um jogo de xadrez, né? Exatamente, Fernandinha, é um jogo de xadrez que a gente tem que ponderar cada peça e qual que é o próximo movimento, né? E aí você pode tirar, de certa forma, algum proveito desses movimentos econômicos, né? De certa forma, sempre quando isso acontece, ele traz uma série de oportunidades, principalmente para aquelas pessoas que são disciplinadas, que conseguem se estruturar e poupar para aproveitar e navegar nesses momentos, né? Pois é, aí eu pergunto, para o cidadão comum, o que é? Você vai comprar ações brasileiras? Você vai comprar dólar? Você vai guardar? Vai vender? O que fazer? Pois é, dólar, é hora de comprar? Essa pergunta eu recebo bastante lá no Instagram também. O que eu tendo a dizer? Eu falo o seguinte, olha, você tem uma viagem agendada ou você tem um compromisso em moeda estrangeira, você vai ter que usar dólares? Sim, compre dólares. É um bom momento porque teve uma queda acentuada. Esse momento, de certa forma, traz uma boa oportunidade para essa compra de dólar nesse momento. Quando você tem esse tipo de movimento, assim, eu costumo dizer que você tem que fazer como se fosse um preço médio, né? Eu vou viajar daqui a 6 meses. Poxa, caiu bastante a cotação agora, vale a pena você comprar um pouquinho. Às vezes compra ali 1/4 do tanto de dinheiro que você vai precisar. Daqui a um mês você compra mais um pouquinho, depois você compra mais um pouquinho e vai ali diminuindo o seu risco de ter que pagar, às vezes, um dólar muito alto. Porque como esses efeitos agora estão muito favoráveis e o dólar caiu, a gente tem uma janela de compra. Mas a gente não sabe se esses efeitos eles serão perenes ou não, né? Porque a gente tem ali as tensões que estão
entre a Rússia, a Ucrânia, ali no leste europeu, e a gente tem também a possibilidade do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Tudo isso pode fazer com que esse efeito que hoje está favorável para a gente, que gostaria de comprar dólar, que está aqui no Brasil, isso pode virar amanhã, depois de amanhã, para um cenário completamente diferente. Então, eu acho o seguinte, se a gente tem uma janela, uma oportunidade de compra e a gente precisa desse dinheiro, sim, é um momento interessante, até porque a gente também vai passar pelo processo eleitoral esse ano, então os riscos são muito elevados ainda para quem precisa necessariamente de dólar. Agora, uma outra pergunta que pode ser feita, que eu acho importante também, é o seguinte, ok, eu não tenho compromissos em dólar, tá? Eu não tenho obrigações em dólar, mas é hora de investir, ou seja, eu estou com um dinheirinho extra e tal, será que isso pode ser uma boa alternativa? Aí eu digo o seguinte, primeiro, se for comprar dólar em espécie, em dinheiro, manter debaixo do colchão, eu não recomendo isso. Eu não acho uma boa alternativa de investimento, porque não é algo muito seguro, né? Você pegar, comprar dólar e deixar debaixo do seu colchão, deixar dentro da sua casa não é algo muito legal, isso eu não recomendo para ninguém, tá? Em via de regra, eu prefiro ficar longe também de investimentos que não me geram renda passiva. E a gente estava falando muito sobre isso, né? Vocês, principalmente, comentando sobre a questão do dinheiro trazer felicidade ou não. Eu penso muito mais do que uma métrica de patrimônio, ou seja, de ter muito patrimônio ou ficar muito rico, eu penso em renda passiva. E renda passiva tem alguns ativos que geram essa renda sem você ter que trabalhar. Eles são muito mais interessantes do que você pegar dinheiro e colocar debaixo do colchão. E aí você tem, então, um ótimo momento para comprar agora esse tipo de ativo, para poder tranquilizar a sua carteira, tranquilizar os seus investimentos e passar pelos momentos difíceis do mercado e do mercado internacional com mais segurança. Para isso, né, com essa janela de oportunidade, o que é interessante de se fazer? Comprar ações no exterior, comprar ETFs, que são fundos de ações que podem replicar aí índices dos Estados Unidos, da China, da Turquia, do mundo inteiro, né? E a gente também tem os BDRs, que são ações, né, que são certificados de ações que replicam ali as empresas que trabalham no exterior também, que são aí multinacionais, empresas muito grandes. Então você tem outras formas de investimento que te geram renda para muito além do dinheiro somente da verdinha americana do que colocar ela debaixo do colchão. Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição para poder conversar sobre isso, tá bom? Tô vendo aqui, Samuel, tá a cotação hoje, né, 21 de fevereiro, R$ 5,10, né, e a gente já viu, né, o ano passado, principalmente, batendo quase 7, né, e tô pegando aqui de 24 de janeiro, por exemplo, o dólar estava 5,49, né, então, assim, a queda realmente ela é acentuada, né, se a gente pegar o gráfico de queda, assim, ele tá apontando para baixo do dólar que a gente teve, né? Então, 24 de janeiro foi o maior ponto aí desses últimos dias. 5,49. 5,49 para 5,10 realmente a minha pergunta é, Samuca, algum dia pagaremos o dólar dignamente para viajarmos? Não 5,10. Não de 5,49 para 5,10, Samuca. Vamos pegar aí, com muito, assim, um 3 reais. Sendo assim, não vou nem pedir um, tá, Samuca? Eu tô falando 3. R$3 aí. Fernandinha, é possível, Fernandinha, mas para isso a gente precisa de um governo que seja compromissado com a questão fiscal e que faça com que as empresas brasileiras tenham, de fato, a valorização que elas merecem ter. Então, vote em governos que auxiliem a economia nacional a crescer, a se desenvolver. Então, dessa forma, é possível, sim, que a gente consiga de novo um câmbio favorável, sem reformas estruturantes, sem transformar o nosso país em um ambiente favorável de negócios, nós vamos continuar sofrendo bastante e tendo dificuldade para viajar para fora. Porque de 5,49 para 5,10... E a gente já está comemorando. Não. Eu não estou comemorando nada, entendeu? Tá achando que tá barato e tal, né? Pois é, a gente viu ele quase em 7, né? O pior é isso, né? Gente, é isso que ele tá falando. O pior é que a gente já viu o dólar, a gente que já tem aqui ó, alguns cabelos brancos colecionados, já viu o dólar a 89 centavos. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Início do Plano Real, eu tava assistindo uma novela,
A Viagem. Lembra da Viagem, lembro, né? Claro. Passava em 1994, foi logo na troca ali, né, da moeda do Cruzeiro Real pro Real. E aí tem uma cena que é hilária, que o rapaz chega e vai fazer um pagamento pra moça da pensão com dólar. Ela fala, dólar? Eu não quero isso aqui não, está desvalorizado. Eu quero é real, né? Porque na época da troca era justamente isso aí, 89 centavos que valia o dólar, né? Então ninguém queria a moeda nova, que era o real, que estava forte na época. Então, assim, é algo impensável hoje. Lá em 1994 a gente vê uma coisa dessa. Impensável. Mas quem sabe, né, gente? Não custa sonhar. Quem sabe esses tempos retornem. Quem sabe? Eu tô pedindo 3. Tá? Não tô pedindo 89. 3 já tá bom, não tô pedindo R$1. Eu tô pedindo 3. 3,50, vai. Ai, Samuca, um beijo pra você, querido. Muito obrigada, uma ótima semana e até segunda-feira que vem. Beijão, gente. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Valeu. Não, gente. É um 3,50 aí. Vamos falar. Já estaria aceitável, né? Dá pra você fazer um câmbio. Mas a gente não perde a esperança mesmo, né? Porque isso é isso. Um dólar quase a 7. Aí quando você olha que ele tá a 5,10, você tem a ilusão de que, né? Que não, você tá ficando otimista. Não tá, né, gente? Não tá, né? 5,10 não tá, definitivamente, misericórdia. E ainda você vai pegar os outros, né? O euro, a libra, que valem mais. Que vale ainda. Não, a libra então vale assim, né? É isso.